Homens que tiveram um encontro desconfortável com uma mulher assustadora. Qual é a sua história? Tentei o Tinder pela primeira vez depois de uma longa relação tóxica quando eu tinha por volta de 23 anos ou algo assim. Eu combinei com uma garota com quem eu cliquei. Escrevemos por cerca de 2 semanas ou algo assim. Até que ela decidiu que deveríamos nos encontrar. Eu fiquei tipo, tudo bem. Pode ser divertido. Naquela mesma noite acordei dela me ligando por volta das 2 da manhã e disse que ela estaria fora de minha casa em 10 minutos. Achei muito estranho, ser honesto. Mas a ideia de estar perto de alguém seria realmente muito agradável. Ela estaciona seu carro fora de minha casa e quando ela sai não é a garota das fotos em Tinder. Ela é muito maior e tem uma cor de cabelo diferente. Acho que somos todos um pouco superficiais e não se deve classificar as pessoas por aparência. Mas não era nada disto que eu esperava. Ela basicamente só me empurrou para dentro e foi horrível, vulgar. Irritante. A profanação que ela usava era uma loucura. Sentamos no meu sofá e ela falou mal de seus amigos e família e depois de um tempo ela quis se aproximar cada vez mais e eu me levantei e inventei uma desculpa que eu precisava para usar o banheiro. Quando saí, ela já estava nua em minha cama e queria acariciar. Eu disse que estava muito cansada e tinha uma dor de cabeça. Passei a noite deitado na beira da cama com os olhos bem abertos. Depois de um tempo ela ressonou. Quando finalmente amanheceu, acendi meu despertador e acordei dizendo que precisava ir para o trabalho. Era um sábado. Então era mentira e acho que ela sabia. Ela estava chateada e exigiu o café da manhã, que ela tomou. Eu disse a ela que precisava ir e ela disse: eu posso ficar até você chegar em casa, e depois disso eu só disse a ela para sair. Eu entrei no carro e dirigi até o trabalho e ela me seguiu durante todo o caminho. Eu saí. Entrei no escritório vazio e esperei até que ela saísse. Eu a desmarquei e bloqueei seu número. Nunca mais tive notícias dela depois disso. Meus amigos adoram esta história, mas eu realmente gostaria que fosse falsa. Alguns anos atrás eu estava em uma casa noturna com alguns colegas de trabalho. Tínhamos saído da festa de Natal do escritório e acabamos lá. Enquanto estávamos na pista de dança, todos nós estávamos assistindo a essa mulher muito bêbada se movimentando no clube, tateando e tentando beijar todos os caras. Ela acabou se aproximando de mim e me agarrou pelas costas com muita força, esmigalhando-me pelas costas. Uma colega que estava em frente a mim estava agora rindo histericamente enquanto eu tentava em vão tirá-la de cima de mim. Depois de 1 minuto de luta, eu apenas agarrei seus braços e a forcei a sair de cima de mim. Depois saí da pista de dança. Eu estava esperando algum tipo de reação, mas em vez disso ela apenas encolheu os ombros e passou para o próximo cara. Se fosse um cara andando por aí apalpando mulheres, ele teria sido expulso pelos seguranças. Em vez disso ela foi deixada para continuar a assediar os homens sem consequências. Há cerca de 1,5 anos, entrei em um trem quase vazio no final do dia para voltar do trabalho para casa. Sentei uma leitura iniciada no Reddit. Assim que o trem partiu, apareceu uma mulher ao meu lado que tentou chegar ao meu telefone, acusando-me de tentar filmá-la, o que eu não havia feito. Eu nem havia notado sua presença no trem antes que ela estivesse ao meu lado gritando comigo. Ela era muito agressiva. Quando ela finalmente saiu, senti a necessidade de ir sentar-me em outro lugar. Então fui para o próximo vagão. Alguns minutos depois, ela apareceu novamente com o maquinista do trem, que queria ao meu lado da história. Depois de mostrar ao maquinista eu não tinha imagens dela em meu telefone, ela tentou acalmar a mulher. Sem sorte. Então, na estação seguinte, outro maquinista veio até mim e eu tive que mostrar o conteúdo do meu telefone novamente. Eu escolhi cooperá-lo com o pessoal do trem, para que eles se livrassem desta mulher louca. Eles ainda não conseguiram acalmar a mulher. Como o trem deveria chegar ao aeroporto em breve, onde o trem terminou, e eu precisaria mudar para outro trem, eles não viram outra opção a não ser chamar a polícia do aeroporto. A mulher exigiu que a polícia fosse envolvida, então eles tiveram que fazê-lo. Quando o trem chegou e todos os outros passageiros chegaram, a polícia do aeroporto entrou no trem e eu tive que contar minha história novamente e mostrar meu telefone novamente. Consegui convencê-los também que eu não tinha feito nenhuma imagem da mulher louca, e eles disseram que eu podia ir. Eles perguntaram se eu queria apresentar queixa contra aquela mulher, e por um momento eu estava pensando em fazer isso. Entretanto, como eu estava realmente estressado neste momento e só queria ir para casa, apenas pedi que a segurassem até que meu próximo trem tivesse partido, para ter certeza de que ela não poderia ir atrás de mim novamente, pois viajei os últimos 15 minutos para casa no segundo trem.
Na faculdade eu estava sentado no verde durante o intervalo do almoço quando uma mulher de minha idade veio até mim e me pediu um abraço. Antes que eu pudesse reagir, ela me abraçou com força e me beijou na testa. Rapidamente saí dali e esfreguei minha testa com desinfetante com força. Ela então continuou a me perseguir por algumas semanas e mesmo que eu a tivesse denunciado ao colégio, nada disso chegou a acontecer. Eventualmente eu desisti por razões não relacionadas. Mas uma amiga minha que ainda frequentava me disse alguns meses depois que uma mulher louca foi presa por perseguir e assediar estudantes que se encaixavam na minha descrição. Não é minha história, mas meu primo se reconectou com uma garota popular do colegial muitos anos após o fato através das mídias sociais. Ela era tudo o que ele falava naquela época e ela praticamente nunca soube que ela existia. Então quando ele me disse que eles finalmente se conectaram inicialmente, eu estava super entusiasmado por ela. De qualquer forma, depois de alguns meses de conversa com Lisa de longa distância, ela morava a cerca de 3 horas de distância. Eles estavam programados para passar o fim de semana juntos e ir à caça de apartamentos juntos. Sim, eles tinham planejado morar juntos e começar um novo capítulo juntos. Minha prima até recusou uma oportunidade de promoção em uma nova cidade para fazer as coisas funcionarem com ela. Quando ela partiu para ir buscá-la, ela me chamou e foi o mais feliz que eu já ouvi. No caminho de volta de buscá-la, meu marido e eu tínhamos planos de encontrá-los para o happy hour. Algumas horas depois, notei várias ligações perdidas dele. Finalmente liguei de volta e ele não atende, apenas mandando uma mensagem de volta que ele está um pouco preocupado e está assustado. Super confuso. Estou tentando tirar a história dele, mas suas respostas são poucas e estão muito distantes. E finalmente, ele me liga de um banheiro de posto de gasolina para dizer que ela não é a menina com quem ele pensava que estava falando. Ela não era a Lisa, mas era Mary, outra garota com quem também andamos no colegial. Quando ele vai buscá-la, ela vai casualmente até o carro e o cumprimenta e não faz nenhuma referência ao fato de que ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela estava tão assustado que não lhe disse nada e eles continuaram com a tarde. Ela prosseguiu como se nada fosse errado, sem mencionar que ela tinha usado as fotos de Lisa. A história de vida de Lisa, mas agora também estava passando pelo nome de Lisa. Foi tão bizarro. O mais triste é que ela realmente gostou desta companhia feminina e elas realmente se deram bem antes de se encontrarem. Ellie disse que ela também era muito bonita e que estava ainda melhor do que se lembrava. Ela passou o dia com ela e depois lhe disse que havia sido chamado para trabalhar em uma emergência. Ela a deixou e imediatamente a bloqueou em tudo. Apagou sua mídia social e eventualmente se mudou no mês seguinte com trabalho. Este é um assunto delicado para Ellie, por isso não falo mais nisso. Mas sei que Ellie acabou encontrando alguém que estava em contato com a verdadeira Liz e ela estava casada, feliz e vivendo em outro estado. Nunca saberemos o que foi este jogo final de meninas. Meu primo ficou super deprimido com isso durante meses. Era uma droga. Informações sobre os bônus, perguntas respondidas. Mary era muito atraente, mas a louco dissuadia. Se ela se estendesse como ela mesma, ela ainda estaria interessado, mas provavelmente não se moveria tão rápido. Ellie tinha um grande fraquinho por Lisa durante todo o ensino médio, mas na verdade Ellie não a conhecia bem. Ellie conhecia Mary melhor, mas apenas como um conhecido. Sim, Ellie se moveu muito rápido com o pensamento de que esta era Lisa com quem Ellie estava falando. Ela estava passando por um momento difícil. Lisa é negra, Mary é asiática. Não que Ellie tenha preferência, mas somado ao fator de estranheza geral da razão pela qual ela pensou que Ellie passaria por cima deste enorme detalhe quando eles se encontrassem. Não. Ellie não mencionou isso quando finalmente a viu. Ellie disse que foi tão expulso que fingiu não notar. LOL. Não está claro se Maria e Lisa ainda são amigas. Isto aconteceu há mais de 5 anos e ela ainda não tem mídia social. Ellie nunca mais conversou com Mary. Estamos fora do colegial há mais de 15 anos. Ellie ficou muito chateado, mas recuperou e está indo bem, embora ele não toque nas mídias sociais. LOL. Quando eu era motorista de entregas Pizza Hut, eu também ia à escola estudar música. Eu fazia entregas neste hotel um pouco atropelado. E isto como uma senhora de 40 ou 50 anos de idade com um olho preguiçoso saiu e está conversando comigo. Eu tenho uns 19 anos, olhos largos e cauda de arbusto. Ela diz que está estudando psicologia. E eu estou tipo, isso parece legal, estou estudando música. Ela então pergunta se eu quero entrar e estudar alguma anatomia com ela. E eu juro que meu já flácido pau recuou mais para dentro de mim. Quando eu disse não, tenho que voltar ao meu trabalho, ela continuou tentando persistir e me fazer entrar e dormir com ela. Não foi muito divertido.
Quando eu estava super em forma porcentagem de gordura corporal de 1 dígito etc. Eu estava trabalhando como técnico de TI em um hospital e estava sob uma mesa de enfermeiras fazendo o gerenciamento de cabos em uma nova instalação de IPC. Ela me estrangulou. Levantou minha camisa e começou a esfregar meus abdominais enquanto um bando de outras enfermeiras aplaudiava ao fazer comentários lascivos sobre finalmente ver o que eu estava escondendo debaixo de minha camisa. Literalmente ninguém se importou quando eu reclamei. Eu até fiquei diante do diretor do hospital, uma mulher, e ela basicamente riu de mim e disse que estava tudo em boa forma etc. O bando de enfermeiras a defendeu dizendo que não era tão ruim quanto ela alega que ela simplesmente chutou minha camisa acidentalmente quando foi tirar algo de sua mesa. Comecei a usar camisas justas por baixo das roupas de trabalho, então mesmo que minha camisa levantasse um pouco acidentalmente, ninguém teria tempo de levantá-la completamente para descalçar novamente a pele antes que eu pudesse detê-los. Às vezes é uma porcaria ser um cara. Eu não tinha nenhum apoio. Quando eu tinha 14 anos, e ainda virgem, fui nas férias da primavera com meu primo e sua família quando ele estava no último ano do ensino médio devido a alguma emergência familiar, eles tinham uma cama extra em seu resort no Doutor. Bem, eu tinha bebido talvez 3 vezes na minha vida. Mas sou muito alto e largo de ombros e naquela época eu diria que podia passar por uns 16 ou 17 anos. Nós saímos. Eu fiquei incrivelmente bêbado. Provavelmente pela primeira ou segunda vez. Conhecemos essas garotas que poderiam facilmente ter sido minha mãe. A que dizia ter 31 anos, mas a minha lembrança nebulosa tinha como uma garota relativamente atraente de 38 a 42 anos. Elas estavam hospedadas em um resort vizinho e nos convidaram para voltar com elas. É claro que dissemos que sim. Eu estava à beira de uma grave doença relacionada ao álcool. Eles dividiram uma suíte com quartos separados. Então chegamos lá e meu primo desapareceu. Eu caí na cama. Um garoto de 14 anos bêbado pela primeira ou segunda vez. E desmaiei. Acordei. Sem ideia de quanto tempo depois. Com ela tentando manipular meu pênis. Toda a minha roupa fora e ela totalmente nua. Embora eu tenha certeza de que isto parece ótimo, eu não estava totalmente no controle de minhas faculdades. E ela não parava. Eventualmente eu me excitava. Ela ficava por cima. E eu fazia sexo pela primeira vez basicamente incapaz de falar. Com uma mulher de mais de 40 anos de idade. Ela me disse para enchê-la de esperma. Talvez eu tenha um filho em algum lugar. Apenas uma experiência muito estranha e desconfortável. Eu estava em um encontro de natação longe de minha escola secundária. Meu amigo e eu estávamos pendurados do lado de fora do ginásio quando um cara e uma garota que eu nunca tinha visto antes em minha vida se aproximou de nós. Não consigo me lembrar se eles tentaram falar conosco. Mas de repente a garota começa a se moer contra mim e o cara olha para mim em um ponto e diz: "Você gosta disso?" E meu amigo e eu nos olhamos assim. Foi a coisa mais estranha que já vimos em nossas vidas. Eu não respondi a pergunta porque sim. Acho que me senti bem. Mas não tinha ideia de quem era essa garota. Então estou confuso. Eu não queria nenhum problema. Então eu basicamente mantive minha boca fechada mesmo que eu pudesse facilmente empurrá-la para fora de mim. Honestamente, isso pode ter sido o mais desconfortável que já estive em minha vida. Então eles finalmente foram embora e eu nunca mais falei sobre isso desde então. Ela era a namorada de uma amiga íntima. Era a primeira vez que eu a conhecia. Estávamos tendo uma conversa como parte de um grupo maior e de alguma forma surgiu o tema das coisas de traseiro. Estávamos todos bastante bêbados. E eu disse algo como se eu não julgasse ninguém que está nessa. Mas eu não estou. Eu acho que os traseiros são nojentos. Esta garota disse que eu era uma puritana ou algo assim. Mas durante o resto da noite ela continuou me seguindo e tentando enfiar seus dedos no meu traseiro. Eu disse a ela para parar várias vezes e ficou muito claro que eu não estava brincando. Ela até comentou em certo ponto que eu estava muito tenso, porque ela estava me deixando nervoso como caralho, e que não se pode colocar os dedos em um buraco do cu tenso. Tudo isso estava totalmente vestido em uma sala lotada. Algumas horas depois tínhamos saído para um bar e eu acabei sozinho com ela e lhe disse o quanto ela havia me deixado desconfortável e violentado e ela apenas riu e até me enviou um meme sobre isso no dia seguinte. Fui convidado para o casamento deles no ano seguinte. Ainda não sei como me sentir a respeito disso. Eu estava tentando me reconectar com amigos que não via há algum tempo e tudo o que acabei fazendo foi correr em torno de um apte de 800 pés quadrados apertando meu traseiro a noite toda. Tive uma garota que assumiu o papel de minha namorada sem me perguntar, sem me dizer como ela se sentia.
ou mesmo falando comigo com tanta frequência. Ela só tinha sentimentos por mim que ela realizava em sua própria cabeça ao dizer aos outros que estávamos juntos. Quando ela conheceu minha namorada verdadeira, ela agiu como se minha namorada verdadeira fosse uma peça de lado de uma vagabunda. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo até aquele dia. Aparentemente muitas pessoas na minha aldeia pensavam que estávamos juntos. Não apenas porque o assustador Mackenzie lhes disse que era esse o caso, mas porque ela lhes deu uma quantidade assustadora de detalhes totalmente falsos sobre nosso relacionamento juntos. Eu tinha 15 anos. Uma amiga próxima de 25 anos sempre me dizia que se eu fosse mais velha, ela definitivamente teria namorado comigo. Naquela época, eu não pensava muito ou percebi o que estava acontecendo. Ela me beijava aqui e ali. Enquanto me abraçava, ela me tocava em lugares. Fez-me ajudá-la a escolher o que ela deveria vestir para namorar e depois mudava na minha frente. Aconteceu há alguns anos. Eu trabalho de casa. Num verão, recebo esta nova ferramenta de jardinagem e fico louco com ela. Fez muito barulho que igual bom. Estava um dia quente de sol e comecei a trabalhar no jardim sem saber o tempo. Uma cliente feminina aparece para me encontrar sem minha camisa e coberta de suor fresco. Peço desculpas profusamente e puxo a camiseta. Mostro-a em meu escritório ao ar livre enquanto ela está lá para pegar algo. Ela literalmente inspira profundamente e fareja o ar. Eu não cheiro mal, apenas fresco. Ela vai embora. Algumas semanas depois, ela volta com seu marido. O tempo ainda está bom, mas desta vez eu me lembro de estar lavada e vestida. Ela sai do carro com um vestido curto e preto. Ela se abraça com um decote. É o meio do dia e o traje parece inapropriado. Ela desmaia esta coisa de véu preto em volta e ao redor, antes de finalmente arrastá-lo sobre seus ombros, quase como uma dança. Todos nós vamos para o meu escritório. Segue-se uma pequena conversa. O gato de escritório faz uma aparição e eu pego para mostrá-los quando eles manifestam interesse. Ela começa a acariciar o gato, mas os traços ficam mais longos e logo ela está acariciando meu braço nu. Olhei de relance para o marido, mas ele desviou o olhar e parece um pouco nervoso. Já chega. Pousei a gata e arranjei desculpas. Nosso negócio foi concluído de qualquer maneira. Eu realmente não queria ser um touro ou o que quer que fosse no relacionamento deles. Atualmente, estou em um cenário extremamente incômodo. Trabalho muito. Adoro fitness. Não sou influenciador nem tento ser, mas sempre adorei fitness e tirar fotos de mim mesmo. Não para o ego, mas literalmente para criticar e ver quais melhorias precisam ser feitas. Bem, meus amigos continuavam me incomodando. Se eu fosse você, eu postaria fotos sem camisa todos os dias. Depois de ouvir esta não interrupção para sempre, e não ter mídias sociais, finalmente estou na IG depois de fazer exercícios. Postar uma foto pela manhã, nada sexual, nenhuma intenção disso, apenas compartilhar meu progresso e meu corpo de trabalho, principalmente para mim, mas para quem quiser tirar o que quer que seja dele, assim seja. Minha tia continua me mandando olhos de coração às 1 ou 2 da manhã para as fotos que eu postar às 6 às 7 da manhã daquele dia. Minha tia, minha mãe e irmã, está em meu DM com os olhos do coração para o meu corpo nu. Eu não sei o que fazer, é extremamente desconfortável. Uma garota de 14 anos estava toda voltada para mim beijando-a nos arbustos quando eu tinha 8 anos. Para colocar em perspectiva que minhas irmãs BF na época tinham 2 irmãs pequenas. Uma tinha 16 anos e não interagia realmente comigo ou com meu irmão. A outra tinha 14 anos e sempre brincava com meu irmão e eu. Quando nos conhecemos, ela me disse que eu era muito bonita e continuava se movendo para sentar ao meu lado no sofá. Ela sempre me abraçava sempre que me via em geral, era sempre super simpática comigo. Um dia, minha irmã e seu BF decidiram que iriam jogar Nerf com meu irmão e as irmãs de seu BF. Foi um jogo divertido e eu acabei me juntando aos 14 anos de idade. Ela me levou aos arbustos ao redor da nossa propriedade e perguntou se eu queria beijá-la. Eu meio que congelei, pois tinha acabado de assumir até aquele momento em que ela tinha sido muito simpática comigo. Entrei em pânico mais porque nunca havia beijado ninguém do que porque entendia como a situação era grosseira. Então eu disse a ela que não, e meio que simplesmente mergulhei para fora dos arbustos e encontrei meu irmão. Eu nunca disse isso a ninguém. Eu nunca vi muito depois disso, pois ela quebrou as costas em um acidente de carro cerca de um mês depois e quando ela já estava mais apta a sair e sobre minha irmã ter terminado com o cara. Conheci muitas mulheres ou meninas assustadoras ou loucas. Às vezes namoradas de amigos e 2 vezes namoradas novas do meu pai. Uma vez fui ameaçado por uma ex de uma antiga amiga,
porque me recusei a ter uma trilha com elas e disse que não sou amigo dela. Uma vez uma mulher adulta e eu, 11 ou 12 na época, ficamos em uma rua e tivemos uma batalha de gritos às 3 da manhã. Porque ela não gostou que eu e meu irmão visitássemos meu pai a cada 2 fins de semana. Depois disso, ela apunhalou os pneus do carro do meu pai. Uma vez, um ex de um amigo lhe enviou ameaças de morte depois que ele se separou. Ela voltou ao apartamento dele, pegou uma faca e ameaçou que iria se matar quando ele saísse. Depois disso, ela tentou fazê-lo ser preso fingindo que ele agrediu. Ainda bem que ele tinha todas as mensagens dela salvas em seu telefone. Então ela escapou. Uma vez eu estava fora com uma amiga, seu grama força e sua irmã. A noite inteira a irmã e eu estávamos curtindo. Então mais tarde decidimos que eu iria passar a noite na casa deles. Chegando em sua casa, ela me levou ao quarto de hóspedes. Começou a beijar novamente. Tirou minha camisa, tocando meu corpo. Eu estava em treinamento naquela época. Então de repente ela para, me olha nos olhos e diz algo como: pena que eu tenha que ir agora. Meu namorado estará aqui em breve. E lá foi ela. Uma vez um amigo e eu conhecemos um grupo de garotas em um parque temático ocidental e quando saímos na primeira e última vez, elas puxaram grandes colheres e começaram a nos bater com elas na cabeça. Encontrei muito mais, mas estas são as que de alguma forma mais me acompanharam. A senhora bêbada entra no bar em que eu me penduro depois do trabalho. Conheço todo o pessoal, então eles me deixam relaxar enquanto limpam e fecham. Foi cerca de meia hora antes deles fecharem oficialmente, mas eu tinha sido o único cliente durante a última hora. Então eles estavam basicamente prontos. Esta senhora se aproxima de mim neste gigantesco bar vazio e meio que cai no meu ombro. Ela está falando bobagens, mas eu pude perceber pela reação dos barmen que eles não iriam servi-la. Ela começou a se pendurar em meu braço, ao ponto de meus amigos pensarem que eu a conhecia. Eu não a conhecia. Estou ficando um pouco desconfortável, mas sabia que o gerente vinha dizer a ela para sair e eu não queria fazer uma cena em um lugar que frequento. O gerente estava demorando muito e esta mulher, que tem pelo menos 30 anos de experiência comigo, começou a subir e descer minha perna. Eu sou capaz de empurrá-la sem agitá-la. Ela estava começando a ficar chateada por ainda não ter bebido nada. O gerente finalmente sai e a tira de lá. Quando ela sai, ela vira o pássaro duplo enquanto fala palavrões com o pessoal. Super chique. A coisa toda durou cerca de 20 minutos. Não sou de me incomodar com bêbados. Não é o primeiro e não será o último. Mas definitivamente me deu frio depois do trabalho pendurar-se. Eu tive um perseguidor no meu último ano. Entrei para o programa de opção de divisão da reserva do exército. Então fui para o campo de treinamento no verão entre meu ano júnior e sênior. Quando retornei à escola, fui encorajado a usar meu uniforme uma vez por mês. A primeira vez que fiz isso, esta caloura com um fetiche de uniforme ou algo que se agarrava a mim e não aceitava um não como resposta. Teria sido legal se ela tivesse minha idade. Mas neste momento, eu tenho 18 anos e ela tem uns 14. Eu tentei dizer a ela que namorar com ela seria legal, mas ela não tinha nada disso. Eu tinha notas no meu armário, na minha mesa esperando por mim. Ela aparecia no meu carro, o McDonald's onde eu almoçava. Basicamente, toda vez que eu me voltava, ela estava lá. Depois ouvi dizer que ela estava dizendo a seus amigos que estávamos namorando em segredo porque eu estava preocupado com nossas diferenças de idade. Isso me deixou muito preocupado porque eu tinha medo que ela sugerisse que estávamos fazendo coisas que me colocariam em sérios problemas. Quando fizemos nossa cerimônia de formatura na escola, eu praticamente corri até meu carro para evitá-la. Mas ela estava lá esperando por mim com uma amiga dela. Por sorte, sua amiga era sã e sabia que suas histórias eram BS. Especialmente quando eu disse ao meu perseguidor ali mesmo que não sou um molestador de crianças. Então não há como namorar. 3 anos de avanço rápido. Mudei os serviços do exército para a marinha. Estou em casa de licença e sou voluntário no meu escritório de recrutamento para conseguir 30 dias extras em casa. Fui enviado à minha antiga escola para ajudar um chefe a dar uma palestra sobre energia nuclear para os estudantes de física. Esta garota ouviu que eu estava lá e invadiu a sala. Jogou seus braços ao redor do meu pescoço e tentou me beijar, gritando: "Eu sou oitavos agora. Você pode me ter." Eu sou oitavo. Aquele chefe me deu um ar de não se atreva. Porra. Ele não precisava se preocupar. Aquela garota tinha coelhinha escrita por toda parte. Eu tenho uma tolerância bastante alta para as neuroses. Mas aquela garota estava fora da tabela.